Descansa o coração do Senhor. Descansa o coração do Senhor. Espera nele, espera nele. Ele tudo fará, e Ele tudo fará. Descansa o coração do Senhor. Descansa o coração do Senhor. Espera nele, e Ele tudo fará. Para sobressair tua justiça como a luz, para sobressair o teu direito como o sol do meio-dia, como o sol do meio-dia, para sobressair tua justiça como a luz, para sobressair o teu direito como o sol do meio-dia, 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 como o sol do meio-dia. Bom dia, meus irmãos e irmãs. Não sei se vocês já conseguiram perceber aí, mas nós estamos em um culto gravado. Desde a quinta-feira que estamos com problema com a internet na igreja, vocês sabem que na quinta-feira nós não conseguimos fazer a transmissão e neste final de semana ainda não foi possível resolver e por isso nós estamos aqui com um culto gravado. Em função disso, a interação que nós poderemos fazer neste culto, especialmente na Escola Bíblica Dominical, só poderá ser feita através do chat. Nós não poderemos responder as perguntas de vocês a partir daqui, mas também poderemos interagir com vocês a partir do chat, né? Se vocês quiserem colocar as ponderações, perguntas, e na medida do possível também nós responderemos aí, ou em outros momentos, nos comentários aí do vídeo que ficará gravado no nosso canal. Irmãos, que canção bela essa que nós cantamos. Ela é a musicalização de um trecho do Salmo 37. E no versículo 7 ele diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Como nós, irmãos, estamos precisando de experimentar a verdade desta canção em nossas vidas. Descansar no Senhor, entender que Ele vai fazer sobressair a nossa justiça como o sol do meio-dia, que com Cristo nós triunfaremos sobre todas as lutas que nós estamos enfrentando. Por isso, fico muito feliz que a abertura da celebração de hoje pela manhã tenha sido com esta canção. Nós continuaremos celebrando a partir daqui, que o Senhor cuide de cada um dos irmãos aí nas suas casas, os irmãos de outros lugares, outros estados que estão nos acompanhando também, que o Senhor possa lhes abençoar ricamente, que vocês possam aproveitar bastante de tudo que irá acontecer a partir desta celebração. Aí na sua casa e também nós aqui estamos aproveitando bastante, tem sido uma bênção e nós esperamos que seja uma bênção também para vocês. Neste momento eu vou pedir a Carol para fazer uma oração e logo depois eles cantarão mais algumas canções. Aproveite aí da sua casa, ore também com a nossa irmã, coloque diante do Senhor a vida de todos nós, uns dos outros, oremos uns pelos outros, porque isso é mandamento do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, exaltado seja o teu santo nome, ó Deus, e temido seja o teu santo nome. Gostaria de te pedir, Senhor, nesta manhã, que o Senhor se faça presente em nosso meio, continue no meio de nós, ó Pai, que o Senhor venha trazer, ó Deus, as palavras corretas, aqueles que irão falar nesta manhã, trazer a mensagem, Pai. Toca no coração, Senhor, daqueles, ó Deus, que precisam estar assistindo este culto, que venham, Senhor, que assistam, porque será muito proveitoso, Pai. Sabemos que todas as lições aqui, nessa manhã,
são para proveito nosso, Senhor, e para a glória do Teu santo nome, Deus. Que o Senhor se faça presente no meio dos louvores, que o Teu Espírito Santo toque no coração de cada um que está assistindo, Deus, de cada um de nós aqui, Senhor, e que possamos ser impactados mais uma vez, ó Deus, com a Tua presença, no nome de Jesus. Eu te peço, te agradeço por tudo. Amém. E antes de começar o louvor, gostaria de pedir a você para ir rapidinho ali no seu WhatsApp, mais uma vez, e compartilhar esse culto com aquele seu conhecido. Pode ser uma pessoa só. Você vai rapidinho e volta para não perder nada. E a gente vai começar cantando aqui esse segundo hino, falando que Jesus Cristo nos satisfaz. Que o Senhor, só estar voltado para Ele, falando com Ele, nós já sentimos a alegria, já ficamos contentes. Bem? Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem. Nem falsa paz ou vão prazer, porquanto crente tem. Eterno gozo do Senhor, por exultar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Tuas honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servir com meu Senhor. Ele é meu gozo principal, ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e vejo a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Só Jesus Cristo para nos completar, para nos dar verdadeira alegria. E por isso a Ele queremos para sempre, desde aqui até a glória que nos é reservada lá nos céus. Queremos para sempre adorar e engrandecer a este nome que já é grande por si só, porque Ele é Deus, somente Deus. Cante conosco. Grande é o Senhor
Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. O Santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor, que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, ó Pai. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e Alô, tá. Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais um domingo aí, estudando a palavra do Senhor, nossa EBD. E aí nós estamos no caminho, com o caminho, né? Estamos aí com o nosso devocional, o caminho, estudando aí como andar nesse caminho, né, junto com aquele que é o caminho, o próprio Cristo. E está sendo uma experiência muito boa para nós,
Espero também que para você, aí na sua casa, né, no descanso do seu lar, né, ou com o celular, ou na televisão, você tenha sido abençoado por essas lições, né, durante a semana, nas reflexões que você tem feito e também nas exposições que nós fazemos aqui aos domingos, né, na EBD, junto com os nossos irmãos, né. Hoje temos aqui o pastor Silas, a irmã Norma, para nos ajudar a entender melhor também as lições, né, as reflexões que o autor traz. E aí, irmãos, nós queremos fazer voltar um pouquinho, né, nas lições. Só que antes, eu quero ler um texto bíblico referente para os irmãos que receberam, né, eu acho que todos receberam, o resumo que o pastor Silas coloca, né, disponibiliza nos grupos, para que os irmãos possam acompanhar, aqueles que não têm o devocionário, e também aqueles que têm, para pegar a síntese daquilo que é dito durante a semana pelo o autor Stanley Jones. E ele coloca um texto, né, à parte ali, como um texto base, né, o texto áureo da lição, e queremos lê-lo aqui, que se encontra lá em Mateus capítulo 11, verso 28. Um texto conhecido, que remete aqui à ideia da disciplina. Diz assim, Mateus 11, versículo 28, 29 e 30. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Creio que essa é a primeira disciplina que nós devemos ter: descansar no Senhor, receber dele esse convite, ser disciplinado para receber o convite dele e descansar nele, e deixar que o seu fardo, né, o seu jugo, que é suave, que é leve, porque ele está conosco para levar esse fardo, porque aquele que venceu é aquele que está contigo. Logo, se ele está contigo, você é um vencedor. Apenas você precisa ter persistência, e esse é um dos tópicos da lição, né? Ter perseverança, persistência no caminho, né? Começar bem e terminar bem. E aí, irmãos, aquilo que eu havia dito na semana passada, nós deixamos as reflexões um pouco pela metade. Foi muito bom. Eu e Djalma estávamos refletindo sobre o devocionário da semana 32, só que o tempo não foi o suficiente para nós abordarmos dois aspectos que o autor vem trazendo sobre os passos para uma vida disciplinada. Então queremos voltar na semana 32, então você pega o seu devocionário, também o resumo, né, de quinta-feira da semana passada. Então semana 32, quinta-feira, onde o autor ele vai iniciar aqui alguns passos para uma vida disciplinada. Agora, que disciplina é essa? São as disciplinas espirituais? Não são essas disciplinas, assim como o pastor Silas falou pelo áudio também, que ele libera toda semana, para que possamos entender um pouco mais sobre as reflexões. Essas aqui não são as disciplinas espirituais, né, como jejum, oração, meditação, não fazem parte dessas disciplinas, mas sim aqui uma disciplina do ser quanto à sua vida aqui na terra, e essa vida voltada para o reino. E aí o autor vem trazendo 9 passos para que possamos refletir aqui acerca dessa vida disciplinada. Amém? Todos estão aí? E aí então vamos iniciar por aqui. Então eu vou dar o pontapé inicial, o passo para Silas. Silas toca para a irmã Norma toca aqui para o outro, e assim vamos, né? Tocando a bola aqui um para o outro até nós entendermos melhor essas lições. Então lá no capítulo, na semana 32, na quinta-feira, o autor vai começar os passos para uma vida disciplinada. E o primeiro passo que ele dá é: deixe a disciplina começar no centro, não na margem. Só que antes ele fala algo interessante, né, com o irmão orando, né, pedindo para que o Senhor enchesse do Espírito Santo. Só que aí o cara que ouviu do lado falou assim: é impossível, porque se encher, vai derramar. Então, esse derramar
de nunca estar completo, é porque a pessoa ela é indisciplinada quanto à sua vida. Logo, se encher, né, nunca vai ficar completo, nunca vai ficar repleto, por conta que há falhas dentro dessa vida que precisa ser consertada, precisa entrar dentro daquela perspectiva que o reino exige para que possamos viver permanentemente cheios do Espírito Santo. Eu acho que esse é um dos mal da nossa contemporaneidade. Não sei se é só do nosso tempo, mas pode ser também de outro tempo, que existe uma variável muito grande dentro da vida cristã, muita oscilação, né? Ora sim, ora não, e esse ora sim, ora não, talvez possa levar aí a nossa frustração dentro da vida cristã, né? Mas quando nós estamos com a nossa vida disciplinada dentro do reino de Deus, nós não teremos esses altos e baixos, né, dentro da fé cristã, porque estaremos de maneira linear crendo naquele que nos sustenta. E aí o autor ele começa aí com a primeira disciplina, que é: não deixe a disciplina começar no centro, não na margem. Então, onde deve começar a disciplina aí, pastor Silas? Como que o autor desenvolve esse pensamento de começar a disciplina não no periférico, mas no centro, no interior do nosso ser? Dizer boa noite, né? Mas bom dia, irmãos. Esta lição, eu considerei ela também uma lição. Acho que todas as vezes que eu falo da lição, eu digo que essa lição é muito preciosa, né? Tá virando até uma piada. Mas enfim, essa lição é muito preciosa. No meu caso, eu nunca tinha atentado assim para esse aspecto da vida cristã, que é ligado tanto à espiritualidade, como eu considero também que é ligado ao desenvolvimento do nosso, no caso aí, do nosso caráter. Mas eu nunca tinha tentado nisso. Quando a gente falava em disciplina, por isso que o que o pastor João falou aí, a gente sempre associa às disciplinas espirituais. É aí que a gente tem trabalhado muito esse tema aqui na nossa igreja, falando e também praticando o jejum, a oração, o silêncio, a meditação, a solitude, que são disciplinas espirituais, e elas existem, né? Elas foram estratégias que Deus nos deu para que nós possamos estreitar nosso relacionamento com Deus. Quando eu vi esse tema aqui, eu achei que o autor estava tratando das disciplinas espirituais. Quando eu fui ler, eu percebi que é um outro tipo de disciplina, que na verdade serve para qualquer pessoa, né? Uma vida disciplinada, ela é fundamental para o desenvolvimento da carreira profissional, é fundamental para o estudante. Um estudante indisciplinado, ele não vai para lugar nenhum, né? E assim sucessivamente. As disciplinas, essas disciplinas que nós estamos falando aqui, que começou na semana passada, não é isso? Elas são disciplinas pessoais, e o objetivo delas, de cultivar essa disciplina, o objetivo dela é o desenvolvimento do caráter. Então, ele começou na semana passada, e João passou para mim aí, falando sobre os passos para uma vida disciplinada. Começou dando os 2 primeiros passos, que o primeiro, o pastor João já falou, comece a disciplina pelo centro. O que é começar pelo centro e não pela margem? É começar pelo eu, por quem você é, pelo ego. Porque se nós não levarmos o nosso eu cativo a Cristo e ficarmos preocupados apenas em disciplinar os nossos hábitos, provavelmente nós iremos ser fariseus, né? Nós estaremos muito preocupados com o que fazemos para gerar uma boa reputação perante as pessoas, mas a nossa interioridade, quem nós somos, continua indisciplinado, ou seja, continua sendo dominado por valores, por posturas não condizentes com o caráter de um discípulo de Jesus. Então, começar no centro é fundamental. Começar
em você mesmo, em quem você é e não no que você faz. Quando você cuida disso, e como é que a gente disciplina o nosso ego? Quando nós levamos ele para a cruz, quando nós levamos ele cativo a Cristo. Feito isso, ou dentro desse processo, aí depois você pode migrar para a margem, que seria o quê? Você disciplinar os seus hábitos. E o que é disciplinar os hábitos? É aquilo que nós fazemos e como nós nos comportamos, né? E uma infinidade de coisas, mas os nossos hábitos, eles precisam ser disciplinados para que o nosso caráter possa crescer, para que o nosso caráter possa ficar forte, para fazer os enfrentamentos aí das questões, das grandes questões da vida. Um discípulo de Jesus precisa ser disciplinado nesses aspectos fundamentais de que nós estamos falando aqui. Ele terminou com aquele texto fundamental, né, do bom tesouro e do mau tesouro, e aí é muito interessante porque disciplinar os hábitos tem um aspecto negativo, que é você dizer não para hábitos que são nocivos para a sua vida. Mas também tem um aspecto positivo, que quando você cultiva hábitos saudáveis, eles começam a integrar, fazer parte do seu caráter, e aí você começa a reproduzi-los de maneira natural. Esse é o grande objetivo da disciplina, é que os bons hábitos, as coisas boas, elas se tornem natural na sua vida e não você cultivando apenas de maneira forçada. E aí o autor entende aquela palavra de Jesus, o homem bom, do bom tesouro, tira do bom tesouro tira as coisas boas do bom tesouro. E ele entende isso como os bons hábitos que nós cultivamos quando nós estamos diante de um enfrentamento na vida. Naturalmente, aquilo que nós cultivamos de bom é um tesouro que nós podemos recorrer para fazer esse enfrentamento e se sair bem nas grandes questões da vida, nas questões morais, nas questões difíceis que nós enfrentamos todos os dias. Então, esses são os dois primeiros passos. Começar pelo centro, que é o nosso ego, e depois migrar para a margem, que é disciplinar os nossos hábitos. E a partir daí ele continua, e aí acho que a gente já pode passar para a Norma, né? Já vamos. Isso. Vamos prosseguir. Já na lição de hoje. Né? Da semana no 33. caso da coragem, né? Começando pela coragem. Pronto. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Realmente nós desejamos que o Espírito Santo de Deus esteja nos inspirando e nos ajudando a nós compreendermos qual é a vontade de Deus realmente para as nossas vidas, para que nós possamos internalizar essas lições e possamos realmente viver aquilo que o Senhor tem para nós. E acreditamos que o conhecimento é a chave realmente para todas as coisas, né? Porque quando a palavra de Deus mesmo diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, porque a partir do momento em que nós vamos conhecendo, tomando conhecimento, né, dessas verdades, realmente a nossa vida tende a mudar, né? E continuando, né, o pensamento dos irmãos falando a respeito das disciplinas espirituais, né, que o pastor Silas já começou ali a falar. No domingo, nós vemos aqui uma lição excelente, que eu me identifiquei bastante, falei até na MCA, na terça-feira, sobre disciplinar a coragem. E aí nós vemos um texto interessante de Josué, que quando Moisés morreu, né, Moisés, que foi chamado por Deus, né, para dirigir o povo, Moisés também teve que ter muita coragem, né? Quando ele foi... Deus mandou Moisés que ele foi enfrentar Faraó, ele botou vários obstáculos, mas ele teve coragem e enfrentou, e Deus mostrou para ele, né, o quanto ele era poderoso. Só que Moisés morreu, precisava de alguém para continuar essa obra, e o Senhor chamou, quando o Senhor chamou a Josué, o Senhor também precisou, digamos assim, Josué precisou ter coragem para enfrentar aquele projeto grandioso que era tirar o povo
E aí nós vemos, aqui em Josué 1, que é o texto, o Senhor dizendo para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais, a que lhe jurei. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, a parte que eu queria frisar era justamente essa, que para Josué continuar aquela obra, ele precisava ter coragem. E como o autor mesmo diz, para vivermos, nós precisamos ter coragem. E também, irmãos, como nós vemos logo aqui no início, que eu também acho bastante interessante a gente frisar, é que as disciplinas espirituais, pessoais, elas são de grande importância, como essa que nós estamos falando. Porém, nós não devemos nos esquecer que a salvação, ela independe das disciplinas, porque tem muitas pessoas, eu já ouvi várias pessoas que são cristãos há muitos anos e ainda ficam com a noia, digamos assim, né, usando uma linguagem aí dos jovens, uma noia na cabeça: ai, mas se Cristo voltar agora, será que realmente eu estou salvo? Ah, porque por isso, por... Mas nós precisamos internalizar que a salvação é pela graça e não independe do quão disciplinados nós formos, porque nós podemos, às vezes nós conhecemos pessoas que são pessoas altamente disciplinadas. São pessoas que realmente disciplinam o seu tempo, são pessoas corajosas, são pessoas que disciplinam a língua, são pessoas altamente disciplinadas. Porém, não devemos esquecer que a salvação, ela independe da disciplina. Agora, as disciplinas, o pastor Silas mesmo já disse, elas vão nos ajudar a nós estarmos trilhando, a estar moldando o nosso caráter e, dessa maneira, facilita o processo de santificação, não é isso? Esse é o papel, mas inicialmente a nossa salvação é pela graça do Senhor, porque jamais nós vamos merecer a salvação do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vemos aqui que a primeira disciplina é justamente termos coragem, coragem para enfrentar a vida, coragem para enfrentar as dificuldades, as adversidades que venham sobre as nossas vidas, lembrando que, assim como o Senhor encorajou a Josué para ele continuar aquele projeto de levar o povo a alcançar a terra de Canaã, a terra prometida, nós também devemos buscar no Senhor a estar nos ajudando a disciplinarmos a nossa coragem, para que nós possamos também alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Continuando aí. Amém. Disciplina sua coragem. Aqui, viu, Norma, quando você estava falando aí, e você trouxe o texto de Josué, capítulo 1, eu li ontem, preparando uma mensagem, e aí eu fui pesquisar. Essa palavra não foi dita apenas aqui em Josué. Em Deuteronômio, Deus fala para Moisés já entregar o cajado, né, ele estava morrendo, e Deus, né, escolhe Josué. Então não foi uma escolha aleatória de Moisés que escolheu Josué. Deus já o havia separado por ser um jovem cheio do Espírito. Então o Senhor já o recruta ali em Deuteronômio capítulo 31, e em Josué há essa repetição, né, onde o Senhor fala, onde Moisés dá essa instrução, né, seja corajoso, né, enfrenta aí, né, vá à frente. E aí, essa coragem aqui, quando pensamos nesse texto e a palavra coragem, nós precisamos entender da nossa área de trabalho, da linguagem. Como que Moisés tirou o povo de Israel, do Egito, e o levou até ali a entregar Josué, para Josué alcançar a terra de Canaã, através da palavra. Então, Moisés foi lá, o Senhor falou: Moisés, vai lá e fale para Faraó, né, ser corajoso, ser corajoso. Você tem que falar. Para quem você vai falar? Para Faraó. Então, é um poder instituído, é o poder
era como Donald Trump, né? Naquela época, então, o país mais poderoso, que tinha uma potência, foi coligado, né? Ou melhor, o povo de Israel tentou fazer uma coligação com eles lá em Jeremias, né? Para se livrar dos assírios. Então, era um povo poderoso, e Moisés ia contra eles. Como? Não de força bélica, mas na palavra. E Moisés diz: não, eu sou, né, travado na língua, eu sou gago. Então, eu sou igual o Rodrigo, igual o pastor João, né, gago, que tem hora que trava na hora do nervosismo. E o Deus falou: vai, falha ele, ser corajoso. Josué, você agora tem que ter coragem. Coragem em quê? Em não ceder aquilo que todo mundo fala. Que aí o autor vem trazendo aqui uma citação de Nietzsche, né? Chamado no livro Crepúsculo dos Ídolos, que é um livro excelente, que recomendo que quem tem interesse aí de saber um pouco da história da filosofia e também do pensamento ocidental, né? Vai te dar uma ideia muito boa, porque lá Nietzsche vai destruir tudo aquilo que os filósofos fizeram. Então, Sócrates, Platão, Aristóteles, ele vai dizer que foi um desserviço para a humanidade. Então, olha só, ele está indo contra toda uma tradição, ou seja, teve coragem de falar. Quando ele traz essa ideia para nós aqui também, o autor traz para nós a citação de Nietzsche, ele está querendo que nós nos posicionemos quanto àquilo que é dito no mundo, e nós não seguimos o que todo mundo fala, que vai dizer aí, né? Então, todo mundo faz isso, e o novo código moral ao qual nos curvamos e obedecemos. Então, porque todo mundo fala, por nós não termos uma posição, ter coragem de falar aquilo que nós acreditamos que seja verdade, que Deus, né, é aquele construtor, aquele que sustenta, aquele que salva, e dentro desse processo construtor, de sustentador e de salvador, existe um código, né, que nós devemos obedecer, e uma disciplina a qual devemos nos comportar dentro desse reino. E aí, quando nós deixamos de falar, aí nós vamos fazer o quê? Vamos ser igual a essas vacas obesas. Ele fala aqui, vacas morais e obesa comodidade. Então, nós nos acomodamos na nossa posição enquanto pessoas que devem guiar a nossa sociedade, mas nós cedemos ao discurso de todos, né? E aí eu posso interpretar como sendo eu adequar a minha linguagem ao politicamente correto. Então eu me abstenho de uma posição mais firme quanto cristão, de ir contra todas essas demandas do inferno que suplanta, né, em nossa sociedade, e nós nos calamos. E o Senhor fala: olha, ser corajoso. E ser corajoso aqui não é você lutar de maneira física, mas sim usar a palavra que não é sua, que é dele, e que tem poder para transformar a nossa realidade. Então eu achei nessa lição, a de domingo, né, excelente, por conta dessa abordagem que o autor traz, que a nossa luta, e aí não é contra carne ou sangue, né, é sobre as potestades, onde se dá no campo da linguagem. Então Moisés levou o povo, tirou o povo do Egito, através da língua, da palavra. Josué pegou esse povo e levou até a terra prometida através da palavra, né? Conduzindo o povo no caminho do Senhor através da palavra. E aí o autor nos chama a essa responsabilidade de termos coragem na palavra e falar aquilo que de fato já está dentro de nós, né? Porque nós já começamos a nossa mudança pelo princípio ali, pelo centro, e não pelo meio, né? Como o pastor Silas falou acerca dos fariseus, né? E aí, né, apenas mostrando algo que não somos. Bom, depois da disciplina da coragem, ele fala da disciplina dos começos e a persistência na disciplina. E aí, usando um texto, uma fala de Jesus, né, que ele fala sobre o pé, a mão e sobre o olho. Ele diz: se o teu pé pecar contra ti, se tua mão pecar contra ti, se teu olho pecar contra ti, arranca. É melhor entrar manco na vida ou no reino dos céus do que
estando inteiro, e ir para o inferno. A disciplina dos começos, usando essa linguagem de Jesus, certamente quando Jesus falou a respeito disso, ele quis dizer exatamente isso que o autor está nos trazendo aqui. Todo mau hábito, ele tem um começo. E se ele é combatido no começo, nós temos muito mais possibilidades de ter vitória do que ficar fazendo pequenas concessões, achando que vamos ser poderosos para interromper quando queremos. Então, o que é que acontece com a mão? O autor diz, a mão vai, pega e agarra, né, aquilo que nós desejamos. O pé nos leva para onde nós desejamos ir também. E o olho, através do olhar que nós desejamos aquilo que o pé nos leva e a mão quer agarrar, né? Então, discipline os começos. Se o teu pé quer te levar a algum lugar que não está de acordo com os princípios de Deus, corta logo. Não tome essa direção. Se você quer tocar, pegar, agarrar algo que não é de Deus, arranque a mão no sentido de negar à sua mão aquilo que ela quer tocar. Não, só vou pegar um pouquinho, depois eu vou largar. Eu só um começozinho, só para ter o gostinho, mas depois eu vou parar. Discipline os começos. E se o teu olho, por isso que tem lá, né, que o adultério do olho é o adultério do olhar quando está começando, que pode levar ao adultério físico, né? Então, se nós disciplinamos o nosso olhar, o desejo do nosso olhar, nós teremos muito mais capacidade de ter vitória. Porque aqui o autor chama a atenção, eu gostei demais dessa expressão que ele usou. Aquilo que você quer agarrar, aquilo que você deseja e que você quer possuir, pode possuir você, né? Então, nós precisamos ser cuidadosos, porque é no começo que os maus hábitos vão sendo engendrados e se transformando e maculando o nosso caráter. E aí, além de disciplinar os nossos começos, nós precisamos ser persistentes na disciplina. Ele diz que tem muita gente que começa bem, mas termina mal, que é muito diligente nos começos, mas depois relaxa na disciplina, e aí perde a oportunidade de manter essa perseverança em uma vida disciplinada. Então, não é importante ser disciplinado apenas nos começos. É importante também manter uma vida disciplinada para que o nosso caráter seja fortalecido e tudo isso se transforme em um elemento da nossa própria personalidade, de tal forma que naturalmente nós vamos dizer não para as coisas, não como um esforço pessoal que nós estamos fazendo, mas como algo que nós rejeitamos naturalmente, porque nós já trouxemos esses princípios para a nossa vida como um bom tesouro que nós carregamos. Então, todas as vezes que nós estamos diante de uma demanda da vida, por exemplo, uma proposta, ele até cita, né, de alguém aí que recebeu uma proposta imoral, alguma coisa assim. Todas as vezes que nós estamos diante de uma proposta imoral, do tipo um suborno lá no ambiente de trabalho, aí você, quando isso aparece, logo, de imediato, como o seu caráter foi construído com esse bom tesouro do caráter de Cristo em nós, imediatamente é como se algo em nós fosse acionado para que a gente não aceite aquela proposta. Então, isso é o que Jesus diz, o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. Então, naquele momento, você saca a coisa boa que existe em você, aquele valor, aquele bem precioso, e você diz não àquele suborno ou qualquer outra coisa da vida. Nas demandas da vida existe essa tendência, como o autor falou na parte da coragem, existe uma frouxidão moral na nossa sociedade. Aquela coisa, né, do politicamente correto, aquela coisa de que todo mundo faz. Então, muita gente está indo nessa onda, não tem coragem de fazer os enfrentamentos da vida, de dizer não
àquilo que não é correto, não é bom, não é justo, porque todo mundo faz, aí eu vou ficar sendo inclusive mal visto no meu ambiente de trabalho, por exemplo, ou na escola, ou até na igreja. Ah, não, mas todo mundo faz aqui na igreja, todo mundo faz, mas o discípulo de Jesus, que se importa com o caráter de Cristo nele, não faz. Não faz no trabalho, não faz na escola, não faz na família, não faz na igreja e em qualquer lugar. Então precisamos ser corajosos, acabei voltando, né? Corajosos para fazer esses enfrentamentos das grandes demandas da vida. Precisamos agir nos começos, para que os começos sejam saudáveis e persistir na disciplina. No caminho, no livro, né, O Caminho, ele diz aqui, discipline, estou lendo aqui, né, discipline os começos e os fins cuidarão de si mesmo. Tem até o ditado, né, que o que Muito começa, bonito, né? que o que começa mal, termina mal. Termina mal. Não é isso? Que começa mal, termina mal. As pessoas costumam dizer isso, né? Que frase bonita, né, Norma? Repete aí, Norma. Discipline os começos e os fins cuidarão de si mesmos. Naturalmente, né? É isso. Aí ele ainda continua, depois do ponto de continuação, na tentação, fugir é melhor que lutar. Se Ótimo. o teu olho... tem outro ditado popular também que diz, o que os olhos não veem, o coração não deseja ou não sente, né? Isso. Então, ó, o olho, né? Começa Isso. com o olho. Então, na tentação, é melhor fugir. Né? É melhor É melhor fugir. Desviar o olho é mais fácil do que desviar o destino, que resulta da aproximação e do manejo do objeto desejado. Né? Começa com o olhar, e aí depois a mão vai, né? Eu também achei extremamente interessante, como você já falou, quando ele diz assim, não tome posse de uma coisa, a menos que queira que ela tome posse de você. Pois o que você possui, muitas vezes, acaba por possuí-lo. Né? Isso é realmente esse hábito. Né? A gente precisa pensar muito bem antes, né, de você fazer, aderir, justamente por isso. Porque aquilo que toma posse, esse caso toma posse de você. Como nós vemos, né, muitos hábitos aí na nossa vivência. Muita gente não tem uma vida sexual, ele é dominado pela vida sexual. Muita gente não tem o dinheiro tem ele, e assim sucessivamente. Muito bom. Até o próprio trabalho, né, pastor? Até o próprio trabalho, né? Eu não tenho um trabalho, o trabalho é que me tem, ele domina a minha vida. Né? Domina a vida. Exato. E assim sucessivamente. Tudo isso se dá. Muita gente não tem uma religião, a religião é que tem ele. E isso é liberdade. Conhecereis a verdade, né? Então, as disciplinas, elas tendem a também trazer essa libertação para as nossas vidas, não é isso? Foi aquilo que nós falamos no domingo passado, né? Acerca da liberdade. Né? Liberdade que não é a libertinagem, a liberdade no Senhor que traz a vida, que traz a realização do nosso ser. E não apenas um fetiche, né? Uma satisfação momentânea ali, onde eu faço, depois acabou, preciso buscar novamente. Né? Aí sim é prisão. E aí, Norma, você citou aqui algo que eu iria trazer. Esse aqui é uma paráfrase do autor, né? Eu gostei muito, até postei nos meus status. Na tentação, fugir é melhor do que enfrentar, né? Fuja é melhor do que lutar. E aí, aqui devemos ser o quê? Covardes de fato. Eu já ia dizer, aí tem que ser covarde. Aqui nada de tem coragem aqui, né? Não, aqui é perigoso. Paulo vai dizer, né? Olha, gente, fuja, corra mesmo, porque é terrível. Ele fala lá na relação sexual, né? Fuja da tentação, porque você não vai aguentar. É melhor se dar, ser frouxo, é melhor você ser uma pessoa que não tem domínio nessa área, mas que você preserve a sua integridade. Né? E aí, você já trouxe aqui a questão da persistência, que é algo difícil. Acho que a persistência, né, é algo difícil, porque você está no processo, e todo processo, ele causa dúvida, ele causa um pouco, né, de angústia, porque você não sabe em que vai dar. Mas quando você vê a história, né, vamos lá, nós lemos a história de Abraão, né, tão bonito, né, você vê o início, o meio e o fim, e você tenta ser aquilo dali, só que no processo você vacila, porque é você, e você não vê o fim disso. E logo eu me desanimo, né, eu
eu faço igual o autor diz aqui, traz um texto, né, de Deuteronômio, capítulo 12, verso 13. Tenham cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhe agrade. E nós, né, começamos aqui, depois elegimos um holocausto, fazemos ali, depois abandonamos aquele holocausto e vamos para outro lugar, né, e assim a nossa vida nunca vai tendo uma completude, porque vamos deixando sempre no meio do caminho. E começar bem, terminar bem, é preciso começar bem, e para terminar bem, é preciso começar bem. Caso contrário, se você falhar no início, o fim será trágico. Então você precisa iniciar bem. E vamos prosseguindo aqui, e aí, questão do tempo. A disciplina do tempo. Aqui é mais duro. E aí, nessa lição, né, quando eu li, foi na quinta-feira, eu comecei a prestar atenção nos segundos da minha vida. Então, como que eu lido com esse tempo? Não o tempo dia, não o tempo semana, não o tempo ano, mas o tempo enquanto que está esvaindo, está passando. Agora, né, esse tempo já foi, agora já está um outro. Como que eu estou utilizando esse tempo? Porque é o tempo que Deus nos deu para que possamos interferir nessa realidade. E quando eu tenho a consciência do tempo, e o tempo, ele é tipo uma pessoa, né? Provérbios vai dizer, o tempo lá é com uma pessoa, tem vontade própria. E aí também eu lembro da música do cara que eu gosto muito, que esqueci o nome agora, que ele vinha aqui para a igreja, qual é o nome dele? Jorge Camargo. Quando na música chamado Tempo, ele fala que o tempo demora, né? Que o tempo não vem, parece que o tempo não tem compromisso com a gente. E o tempo, ele passa, né? Assim como você está nesse tempo, o outro vai passar por esse tempo, e o tempo continua, e a gente precisa prestar atenção nesse tempo. E quando eu não domino esse tempo, o tempo vai me dominar, e aí tudo vai ser, não tem tempo. Vamos ali? Não tem tempo. Porque o tempo dominou, tomou conta de mim, aquilo a qual eu queria tê-lo, ele de fato tomou conta de mim, e eu não sei dominá-lo ao ponto de deixá-lo esvair. E aí o autor, ele traz uma expressão bem legal, uma frase que ele viu, né? Não escreva, liga. Não escreva, liga. Ou o que está querendo dizer com isso? Que você não se programou. Então você deixou tudo para cima da hora, e aí a ligação é mais rápida. Então você pode resolver isso de maneira mais rápida. Acho que isso traz uma lição de vida muito boa para a gente, a questão da procrastinação, né, em você desenvolver aquilo que você tem de maneira hábil, em tempo correto, para que as coisas não fiquem atropeladas e você faça de qualquer jeito. Quando você ergue muitos holocaustos, você precisa queimar sacrifício em muitos lugares, e aí você não tem tempo para fazer todos esses sacrifícios, e logo você passa a vida toda desbaratinada, né, sem fazer algo de fato bem específico. Vai, Norma. Pode ir, fique à vontade. Bom, eu vou começar com uma frase que o autor diz aqui, né? Que o homem que mais influenciou o mundo foi o homem de coração tranquilo. Ou seja, como o pastor Silas falou, as disciplinas pessoais, qualquer pessoa, seja cristão ou não, né, ela deve estar exercitando. E nós vemos por aí, né, muitos especialistas falando a respeito de disciplinar o seu tempo, né? Tanto estudante, né, como no trabalho, tal, que o tempo, disciplinar o tempo, a coragem e tal. Agora, essa frase eu achei muito interessante. O homem que mais influenciou o mundo foi o homem de coração tranquilo. Por quê? Uma pessoa que consegue desenvolver ou consegue disciplinar o seu tempo, planejar as suas ações e viver esse planejamento, ela é uma pessoa de coração tranquilo. Não é verdade? Por quê? Porque ela disciplina, digamos assim, os seus começos,
disciplina aquilo que ela vai fazer e ela também disciplina a finalização desse seu trabalho. E o que ocorre? Ela não vai estar, como o autor mesmo traz, atrapalhando até a vida do outro. Porque a procrastinação, você está sempre deixando para depois, você acaba não tendo tempo de realizar aquilo que você precisa realizar e acaba atrapalhando a vida do outro, porque o outro, às vezes, tem que cobrir algo que você não conseguiu realizar, não conseguiu fazer, e aí você acaba atrapalhando a vida do outro. Então, eu fiquei com esta frase porque eu acredito que nós precisamos realmente disciplinar o nosso tempo para termos um coração tranquilo e não vivermos atribulados, apressados, ansiosos, com 1000 coisas para fazer e dizendo o tempo todo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Às vezes, olhando assim para a minha própria vivência, às vezes não é a falta de tempo, é a falta de organização do tempo. E quando nós não nos organizamos, nós acabamos perdendo tempo. Nós acabamos perdendo tempo e deixamos de realizar algo importantíssimo, como ele mesmo traz aqui. Mas me perdi. Ou seja, deixamos de fazer o bem que nós deveríamos fazer para outras pessoas, que é o que é primordial na vida do cristão, né? Às vezes nós nos atrapalhamos em tantas ações, em tantos começos sem finalizar, e aquilo que realmente nós devemos fazer, que é ajudar a outra pessoa, né? Que é fazer o bem ao outro, acabamos por não realizar. Só uma intervenção aqui, antes de vocês pegar a palavra. Essas lições, eu achei, era assim, muito cheio de aforismo. Aforismo é aquela afirmação, né, verdadeira, onde não há negação. E aí, eu grifei um monte que esqueci de trazê-la, viu, Norma? Que ele diz assim, ó, o tempo é a oportunidade destilada. Então, o tempo, né, é uma verdade universal para todos, que ela vai passando, né, é destilado. E ele completa, não o desperdice, pois ao fazer isso, você acaba por desperdiçar a si mesmo. Então, quando você desperdiça o tempo, você não está desperdiçando algo fora de si, mas está desperdiçando você mesmo. Aquele tempo a qual você poderia utilizar para você, você está utilizando para outro. E aí, né, acho que bem significativo é o nosso tempo hoje, onde você tem um monte de distrações, onde você passa ali horas e horas em um celular, e quando você acaba de mexer, você vira e se pergunta, o que eu fiz mesmo? O tempo foi embora, você assistiu um monte de vídeo, você sorriu, você celebrou, mas aquilo de fato, para a construção do seu ser, ele não foi bem utilizado. Talvez aí, por conta desse tempo gasto aí, eu deixei outras coisas mais importantes para fazer, e assim depois eu preciso fazer tudo rápido para que eu possa dar conta daquilo que eu deveria fazer, só que eu deixei o tempo, ir embora, e o meu ser também indo embora, dispersando um bom tempo, né? Eu fui disciplinado por um pastor, que ele disse assim, você tem que ser igual um repórter, ele tem 30 segundos para passar a informação, então você precisa ser preciso na mensagem, usar o tempo de maneira, usar as palavras corretas para que você passe a mensagem em pouco tempo, mas que ela seja bem enfática. E aí eu comecei a disciplinar, tinha apenas 15 minutos no culto para pregar. No princípio foi aquele Deus dará, mas depois, fui disciplinando, usando as palavras corretas para adequar a mensagem àquele tempo específico, e não protelar. Igual o autor diz, olha, depois de meia hora de conversa, o resto aí, não tem mais nada. É só, distração. Silas. Bom, talvez você tenha que lembrar aí do mestre, porque tem que voltar, ao meu mestre. Brincadeira, só para não perder a piada aí. Bom, eu acho que
a gente trabalhou bem a disciplina do tempo aí, né? Sempre lembrando que disciplinar o tempo tem a ver com as distrações, tem a ver com tarefas não concluídas e tem a ver também com procrastinação. Você jogar para frente o que você deve fazer hoje. Nós estamos vivendo numa época que está nos convidando para perder tempo, né? As redes sociais, a internet, um monte de distração aí pela vida, jogar a conversa fora, jogar o tempo fora, é mais o que se tem feito. E aí é muito apropriado o que o autor nos diz, que você, na verdade, está jogando sua vida fora. Porque, pense bem, gente, a nossa vida, ela é gestada dentro do tempo, né? Quem viveu muito é aquele que teve muito tempo na vida, né? Observe como é isso. O tempo tem tudo a ver com a sua própria vida. Viver muito significa ter tido muita vida, né? Se você viveu 90 anos, puxa, viveu muito. Viveu muito por quê? Porque teve muito tempo. Então, quando você joga tempo fora, você está gastando, de fato, a sua vida, né? Eu acho que a gente pode passar para a próxima, né? Para a gente ir avançando aí, senão a gente vai gastar muito tempo, né? Ele fala da disciplina também, das nossas lutas. Existe também uma disciplina no campo das lutas que nós enfrentamos. E aí ele usa aquela figura bem apropriada. Nós precisamos enfrentar a realidade como ela é. E o tempo que nós estamos vivendo agora da pandemia é um tempo muito apropriado para a gente falar disso, né? E aí ele utiliza aquela figura do povo de Deus no deserto, e que eles, numa situação de necessidade, Deus proveu o alimento para eles. Que alimento foi esse? Era um alimento que caía do céu, como se fosse uma espécie de chuva, né? De neve que caía do céu, e eles tinham que recolher todos os dias, e aquilo ali foi o alimento deles durante muito tempo, até entrar na terra prometida. Eles não sabiam o que era aquilo, e aí, como eles não sabiam, eles deram um nome para aquele alimento, que eles deram o nome de maná. Maná, no hebraico, significa o que é, né? Ou seja, como ele não sabia o nome, é o que é, né? Foi nos dado, é desse jeito que nós vamos viver, é com o que Deus nos deu, é o que temos para o momento, Então, o autor utiliza essa figura para dizer que existem circunstâncias da vida que só nos cabe enfrentar, viver aquela experiência, não tem como você mudar, né? E nós estamos vivendo num tempo desse, né? Que é o tempo da disciplina das nossas lutas para enfrentar a realidade. A realidade do momento é a realidade da pandemia. E quanto mais nós formos conscientes de que é isso que nós temos para o momento, nós vamos enfrentar melhor. O povo de Deus lá no Egito, que ficou murmurando porque só tinha maná, muitos ficaram lá no deserto, né? Perderam a oportunidade de entrar na terra prometida, porque não enfrentaram a realidade como ela era. Então, quem faz o enfrentamento correto da vida, segundo os princípios, a calma, a tranquilidade e a esperança de que a pandemia existe agora, mas não é a realidade toda. A realidade toda é muito maior do que um tempo de pandemia. Nós vamos avançar para mais adiante. A terra prometida, usando a figura lá, nos aguarda. O que nós temos para o momento é a pandemia, e nós vamos enfrentar de acordo com os princípios do reino de Deus, né? Da tranquilidade, da paz, da prudência, da esperança, né? Da mutualidade. É dessa forma que nós vamos enfrentar a pandemia, confiando num Deus cuidadoso e provedor, é dessa forma. Mas nós sabemos que nós estamos nesse momento, mas esse momento não é definitivo. O que nos aguarda é um bem maior, é a superação da pandemia e de todas as doenças e de todos os males da vida. Então, essa é a disciplina do que né? Do enfrentamento da realidade. João, antes de passar para você, eu queria só avançar logo para o próximo, porque aí só fica faltando aquele pontozinho final. Eu não sei como é que está o tempo aí, mas que é a disciplina da língua. A disciplina da língua, veja só,
o que no áudio eu falei que para que serve uma vida disciplinada, gente? Para que serve uma vida disciplinada? Para nós domesticarmos forças poderosas que existem em nós, que foram nos dadas, forças que foram dadas por Deus para o nosso bem. Por exemplo, a sexualidade. Foi Deus que nos deu, nos fez homem e mulher. A liberdade, para que coisa mais preciosa do que a liberdade, é a coisa mais marcante na vida humana, é a liberdade que ele tem, inclusive de escolher o bem e o mal, né? Então, a liberdade, o ego é uma força poderosa em nós, mas ele é muito importante. Foi Deus que nos deu o ego. O que é o ego? É quem nós somos. É quem nós somos. O problema não é o ego, o problema é o egoísmo, né? Que é o apego exagerado ao ego, né? Então, o ego é importante para o nosso amor próprio, para nós nos valorizarmos. Agora, essas forças poderosas que existem em nós, e a língua, a língua é maravilhosa, porque a língua, veja só, quando Jesus foi dito quem Jesus era, ele é o quê? O Verbo, a palavra que se fez carne. A língua não é essa língua física aqui, a língua é a fala, é aquilo que nós, é a comunicação, é aquilo que nós expressamos, que nós comunicamos. E aí, como diz o apóstolo, o texto mais fundamental, esse texto de Tiago, ele é de uma profundidade e de uma confrontação absurda conosco. A língua, ela pode proferir bênção ou maldição. Ela é como uma fonte, mas ela não pode ser ao mesmo tempo uma fonte que jorra água doce e água salgada, né? Água salgada. Não existe essa fonte que jorra as duas coisas. Ou você tem palavras doces, ou você tem palavras amargas, né? Ou você é uma pessoa que profere bênção, ou você vai proferir ódio, maldição, tudo que não presta, né? Então não existe essa coisa de você ficar conciliando coisas inconciliáveis. Então, nós precisamos falar palavras, diz o autor, palavras amorosas, palavras relevantes, palavras que enaltecem a vida, palavras belas, né? Palavras cheias de poesia, de graça, de amor, de misericórdia. Então, eu considero o apóstolo Paulo Tiago diz que quem domina a língua pode dominar qualquer força poderosa dentro dele. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu nunca me esqueço, sempre que eu vejo esse texto de Tiago, eu lembro de no meu ambiente de trabalho, lá onde eu trabalho, em outro setor, eu vou fazer uma piadinha aqui, mas de fato era o que acontecia, né? Tinha muita mulher, né? E aí conversavam demais e falavam muito da vida alheia, né? Bom, não sei se foi coincidência ou não, mas praticamente só tinha eu de homem, né? E aí tinha uma colega minha, né, que ela é muito engraçada, uma colega muito legal, ela dizia, eita língua ferina, né? Ela sempre usava essa expressão. E aí um dia eu digo, gente, eu tenho um texto interessante para ler para vocês. Aí eu guardava a Bíblia dentro da gaveta, né, e peguei a Bíblia e disse, olha, venha ver que texto lindo aqui. Aí li o texto, eles ficaram assim, espantados. Eu nunca imaginei que na Bíblia tinha um texto desse que fala deste problema da língua de uma maneira tão assertiva, né? tão perfeita, que a gente não tem mais o que dizer. A gente lê o texto de Tiago, capítulo 3, né? De 1 a 12, a gente não tem mais o que dizer. Ele é um texto que por si só diz tudo o que precisa ser dito. Então, a disciplina da língua é fundamental. São essas forças poderosas que existem em nós e que precisam ser domesticadas para o nosso bem, para que nós possamos crescer no nosso caráter. Então, é isso aí que eu queria dizer. Em Silas, e aí, o texto de Tiago, assim, eu considero, ele pegou o exemplo de Jesus. Quando Jesus vai falar acerca do reino de Deus, ele não fala direto, ele fala por parábolas, né? Então ele faz comparação porque, nós não vamos entender o que é o reino de Deus se ele disser de maneira aberta. Então ele faz o quê? Usa uma figura de linguagem, chamado parábola, ou se não comparação, ou uma metáfora, para explicar-nos, né, o que é o reino de Deus. E se você pegar o texto de Tiago, ele também faz isso. Ele vai utilizar
de 4 a 6 exemplos, né, de comparações do que é a língua. Ou seja, é uma coisa tão absurda que é difícil você falar dela de maneira direta, porque ela é poderosa. Ela é como o cavalo que você, se você colocar o arreio nele, você domina, né, pela boca. Ele fala do fogo, que, né, uma fagulha seria toda uma floresta. Então ele dá, né, dos animais, que o homem tem poder de dominar os animais. Então ele vem trazendo um monte de exemplos para explicar o poder da língua. O tanto que a bicha é ferrenha, né? Que se você não dominar, ela te domina e te derruba. Ela te deixa no chão, porque você vai utilizar, né, conforme o autor vai dizer. Não, eu gostei da expressão dele. Outro aforismo. Disciplina a sua língua, não apenas em relação à verdade, mas também em relação à verdade relevante. Leia. Lê minha frase, pelo menos. Discipline a sua língua para falar palavras de amor. Quando estiver em dúvida, diga a coisa mais amorosa que puder, e você não estará errado. Maravilhoso. Que lindo, né? Tá vendo? Quando estiver em dúvida, é só falar palavras de amor e não vai estar errado. Você não vai estar errado. Ela é coisa poderosa boa. porque uma vez dita, acabou. Ela não volta. Ela não volta. Então, por isso que o lidar com a palavra, e aí não é só professor de língua portuguesa, não são só especialistas de linguagem que pode dominá-la. Qualquer um pode dominar quando a nossa vida está vinculada, né, disciplinada no reino de Deus, porque aí o reino de Deus vai suplantar palavras em nossos corações de maneira que abençoa e não que amaldiçoa a pessoa, né? Abençoar é falar bem, amaldiçoar é falar mal. Então você quer amaldiçoar alguém, é você falar mal dela, né? Não, Norma fala demais, e o Silas? Aí Silas fala para o outro fala para o outro, aí Norma já é mal vista, já é amaldiçoada, né? Já é falado mal entre as pessoas. Então, quando nós freamos a nossa língua, dominamos nossa língua, nós ganhamos aí a vida, e ampliamos os nossos relacionamentos. Pastor João, ele diz aqui, no início, ele diz uma frase também. Nós nos tornamos a encarnação do que expressamos. E foi Jesus Cristo quem disse que a boca fala do que o coração está cheio. Não é verdade? Então, nós somos, digamos assim, né, o que falamos, né? Ou o que falamos, nós nos tornamos. A expressão de uma coisa, a profunda impressão que temos dela. Então, eu falo que o outro é mentiroso. Então, agora, a minha impressão que fica da pessoa é que ela é mentirosa, que é mal pagadora. Então, eu personifico. Olha o poder da palavra, né? Eu personifico o outro. Ela realça mais, né, a minha impressão quando eu digo. Uma coisa é eu apenas perceber e ficar quieto e analisar. A outra coisa é quando uns já falam, agora sim, concretiza aquilo que eu suspeitava. Então agora o meu olhar quanto ao outro será sempre rotulado. Então veja o poder da palavra. E aí, só para terminar aqui, Silas, uma vez lendo um livro pentecostal, o poder da palavra. Era pentecostal mesmo. E depois eu li um outro livro que não era pentecostal, também falando acerca da palavra. E a ideia da linha pentecostal é que a palavra tem poder, né? Então o que nós falamos tem poder. E aí o outro livro diz que a palavra não tem poder. Quem tem poder é Cristo. Ele tem poder, né? Porque a nossa palavra dita, ela não pode ter um efeito prático na vida da pessoa. Se a pessoa se arrepender, ela pode mudar. Então não é o que eu digo que o outro vai ser, mas o que o Cristo pode fazer na vida dela. Então a palavra de Deus tem mais poder do que a nossa palavra, né? As nossas palavras têm poder? Tem. Só que o sangue de Cristo, a palavra de Cristo, é muito mais poderosa do que a nossa palavra. Então, mas sabendo desse poder submetido ao poder de Deus, da palavra, da comunicação, precisamos atentar para nós não segregarmos o outro. Porque tudo que eu falo contra o outro eu posso segregar. Quando eu amaldiçoo o outro, eu estou criando aí uma segregação, né? Estou tirando
de um relacionamento, eu deixando uma parte. Queria, eu lembro desse texto de Tiago, eu lembro de uma música que eu cantava lá na minha igrejinha do interior. Eu cantava não, né? Eu via. Vou cantar aqui um trechozinho para a equipe de louvor já ensaiar aí, viu? A música é assim, é um versozinho dela. Vamos corrigir a língua, pois é mandamento eterno. A língua é um pequeno membro capaz de lançar o corpo inteiro no inferno. É isso aí, viu? Então, irmãos, esse texto de Tiago é muito forte, é exatamente isso daí que a gente está falando. E eu quero fazer a minha finalização, né? A gente já está na finalização, falando sobre essa questão da disciplina, disciplina e as suas disciplinas. É muito interessante isso. Às vezes a gente... Por que é que o autor quer dizer com isso, né? Discipline as suas disciplinas. Ele explica mais ou menos assim. Discipline as suas disciplinas para que elas não sejam óbvias e superficiais. Interessante, existe uma tendência nossa, não somente na disciplina pessoal, como também nas disciplinas espirituais, Norma, que eu sei que você gosta muito, né, desse tema. Existe uma tendência nossa de agir numa coisa tão séria como a vida de disciplina de maneira superficial. Por exemplo, uma vida de oração. A gente tem uma vida de oração, todo dia a gente ora, mas quando a gente vai ver o nível das nossas orações, são orações superficiais, são orações mecânicas, né? Assim como o jejum, assim como outras disciplinas. E na vida de disciplina, às vezes, nós estamos, durante muito tempo da nossa vida, observando essas coisas aí, a disciplina do tempo, da coragem e tal, mas quando nós vamos ver, elas ainda são algo forçado na nossa vida. Ele diz o seguinte: você precisa experimentar essa vida de disciplina de uma maneira tão profunda, que chega um momento que ela já não é tão óbvia, assim, ela incorpora a sua vida, faz parte do seu caráter, e aí você nem observa que você é disciplinado no tempo, disciplinado na língua, você cai assim, puxa, eu já não tenho mais essa tendência de falar mal da vida alheia. Olha para isso, eu ouvi algo aqui a respeito da vida da pessoa e não reproduzi, eu cortei ali em mim mesmo, eu não passei adiante. Aí vocês, puxa, está acontecendo, esse milagre está acontecendo em mim, isso já incorporou ao meu caráter, isso está sendo natural em mim, agora eu estou começando a ser semelhante a Cristo. Então, a disciplina das disciplinas é isso, é você aprofundar tanto em você uma vida de disciplina que ela se torna natural, ela incorpora o seu caráter e você vivencia aquele jeito de ser na vida de maneira natural, de maneira tranquila, sem forçação de barra. E por aqui eu termino a minha fala aqui na nossa EBD. Bom, eu vou usar as palavras de Stanley Jones. Ele diz: disciplina não é algo imposto por um Deus arbitrário a uma natureza humana relutante. Muito pelo contrário, né? E lá no finalzinho ele diz também, as palavras dele são: o objetivo da disciplina não é meramente edificá-lo, mas torná-lo semelhante a Cristo. O objetivo da disciplina é torná-lo bem preparado para que você seja como o seu mestre. Você está sendo disciplinado para se tornar semelhante a Cristo. Então, elas estão realmente no caminho, digamos assim, da santificação. Não é isso? As disciplinas, elas estão justamente nos levando para o caminho da santificação. Deus nos ajude. Amém. Encerrando aí, trago um exemplo aqui que o autor fez. É muito estranho quando você ouve um aprendiz de violino, porque ele segue ali as notas bem rígidas e fica travado na partitura. Diferente de você pegar já um especialista em violino,
porque ele não vai olhar a partitura, já está internalizado aquilo. E o que ele vai fazer agora? Ele vai utilizar essa regra, mas vai aperfeiçoar. Vai trazer uma poesia, né, dentro da sua exposição ali, do violino, vai surgir de maneira natural. Então essa é a ideia que o autor fala em relação à disciplina, é que algo seja natural mesmo, não é uma forçação de barra, né, onde tem um código a seguir, e eu preciso ficar olhando aquilo toda vez para que eu possa agir. Não, né, você disciplinando o princípio, disciplinando a essência, os começos, né, isso vai ser natural, isso vai ficar algo bem simples, não vai ficar algo pesado, você vai ter que pensar para fazer, né. Eu tiro por mim, antes de ser cristão, a palavra não graça era permanente na minha boca, né, me xingava muito, eu xingava muito. Depois que o Senhor tocou na minha língua, né, a brasa viva tocou, eu deixei, né, literalmente de maldizer, porque aquilo não me trazia nada, né. Hoje a gente é tentado a xingar, só que a gente, né, lembra, né, que o maldizer, a situação não vai fazer nada, né, é o que é, né, o que é está aí, né, vamos viver com o que é, e assim vamos, né, sempre na esperança, né, olhando para frente, para a nova Jerusalém que está preparado para nós. Irmãos, foi bom estarmos com vocês. Que pena por ser gravado, nós não tivemos essa interação com você aí, né, você colocando as suas colocações, né, a sua percepção do texto, né, Valdene, que gosta de participar demais, né, não teve como dessa vez, mas semana que vem estaremos juntos aí ao vivo, se Deus quiser, em nome de Jesus, estaremos aqui ao vivo. Até a próxima, seja persistente, lembrei da lição, né, persistência, corajoso, persistente, né, e vamos junto na caminhada. Bom, meus irmãos, vamos estar neste momento orando ao nosso Deus, agradecendo por mais este momento de estudo da palavra do Senhor que Ele nos oportuniza. Pai amado, Deus querido, muito obrigado, Deus, por estarmos na Tua presença, por estarmos, ó Deus, aprendendo um pouco mais de Ti, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, que nos desafia, Senhor, a cada dia vivermos como Tu viveu aqui neste mundo, nos ensinando, nos admoestando, ó Deus, quanto ao nosso temperamento, quanto ao autocontrole, quanto, ó Deus, a disciplinar, Senhor, algo tão minúsculo que tem o nosso corpo, quanto a língua, mas que pode trazer um mal imensurável, Deus, não só para nós, mas também para todos aqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor, Deus, possa estar colocando essa palavra, essas lições aqui trazidas, Senhor, aos nossos corações, e que possamos, ó Deus, colocar em prática no nosso dia a dia, nas nossas vidas, e que possamos, ó Deus, estar abrindo os nossos corações para que essa transformação que o Senhor já começou em nossas vidas, desde o momento que aceitamos a Ti, que essas transformações continuem, para que nós possamos, ó Deus, nos santificar para poder ver a Tua face. É o que nós Te pedimos, é o que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E assim vamos agradecer ao nosso Deus, porque, de fato, como eu acabei de mencionar na oração, estava até falando com Carol ali, de que a nossa transformação começou desde o dia em que aceitamos a Jesus Cristo. E Ele deseja continuar neste caminho, nos transformando dia após dia. Então, graças damos a este Deus que não cansa de nos ajudar, não cansa de estar ao nosso lado, nos transformando, nos moldando de acordo com a sua vontade.
promessas.